Oi, boa noite. Oi, Lívia, tudo bem? Começando mais uma live. Oi, Inês! Começando mais uma live hoje. Hoje é terça-feira. Hoje é dia de live sobre zumbido aqui no meu canal. Eu espero que vocês gostem. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é uma fonoaudióloga, audiologista, professora da UFES. E ela vai falar sobre um tema que eu adoro, né? Que é toda essa questão do envolvimento psicossocial na influência da perpetuação do zumbido ou no tratamento do zumbido, né? E, para quem não me conhece, eu tô esperando o pessoal entrar. Eu sou a Karina, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com zumbido há 20 anos. Eu sou pesquisadora na USP, eu tenho um consultório particular aqui em São Paulo, eu sou professora de pós-graduação e também eu ministro cursos, né, para fisioterapeutas e também ministro cursos para dentistas sobre zumbido somatosensorial, tá? E eu não sei se vocês viram a novidade que eu postei hoje no meu feed, que eu vou iniciar no dia 27 de julho, um curso de Mindfulness apenas para pessoas que têm zumbido. É um curso assim que eu sou completamente apaixonada por esse tema, eu estudo há muitos anos. Eu dou aulas, eu tenho dado bastante aulas em congressos, né? E eu estudo muito a relação, a influência, né? De todo esse envolvimento do foco, da atenção no zumbido. E a gente vendo aí o quanto essa técnica do mindfulness tem ajudado pessoas com zumbido no mundo inteiro, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que são os locais onde tem estudos hoje, né? E aqui no Brasil a gente não tem ainda esse curso, então vai ser o primeiro curso aqui, a estreia aqui no Brasil, dia 27 de julho, tá? Então, para quem se interessar, apenas para as pessoas que têm zumbido, não é para profissionais, tá bom? E aí, para quem se interessar, me mande uma mensagem inbox para mais informações sobre o curso, tá? Sobre valores, etc, tá bom? Bom, eu vou começar aqui chamando a minha colega, deixa eu chamar aqui. Pronto, Vamos aguardar aí. A Sheila. Olá, Querida, tudo bem? tudo ótimo, e você? Boa Boa noite. noite, que prazer ter você aqui hoje, que honra para mim. Eu é que digo mesmo, uma honra mesmo, no meio de tantos convidados ilustres, né? Muito obrigada mesmo, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, para a gente conversar agora em outro local, né? A gente sempre conversa, mas agora uma conversa com um pouco mais de interação aí com o pessoal. Exatamente, muito obrigada, estou super feliz com a sua presença e hoje eu quero te ouvir bastante, assim como todo mundo aí que está entrando. Bom, Sheila, eu queria que você se apresentasse para que as pessoas conhecessem um pouco você. Tá Fale aí um certo. O pouquinho. meu áudio tá bom? Tá, Tá o volume do ótimo. meu áudio tá O ok? áudio Que tá ótimo. ótimo, o vídeo tá ótimo. Que bom. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? É uma alegria enorme estar aqui. Então, eu sou fonoaudióloga, eu sou mineira, apesar de ser professora lá em Sergipe, já há quase 10 anos lá, né? Mas eu entrei no mundo da fonoaudiologia por um motivo que nos une, inclusive, que é o som. Né, Karina? Então, Uhum. assim, eu sempre fui uma apaixonada por percepção auditiva, por som. Eu sou professora de música, fonoaudiologia é a minha segunda formação, né? Então, eu sempre gostei da área de audiologia. O que me levou para a fonoaudiologia foi exatamente a questão do som, para eu poder estudar como funcionava a audição, os processos cognitivos e entrar um pouquinho nesse mundo dos aparelhos, dos implantes cocleares e, por consequência, no universo do zumbido, que são as áreas aí, sub-áreas da audiologia que eu trabalho. E hoje eu estou
migrando um pouco mais para conhecer a parte da psicologia, né? Então, eu sou literalmente o tema, viu, Karina? Bio, psico e social. É isso aí. Basicamente E isso. esse é o tema que está na crista da onda, né? Não só aí nas dores crônicas, mas também para quem tem zumbido, para a gente que estuda zumbido, né? A gente precisa muito entender esse tipo de contexto aí, né? Do biopsicossocial influenciando esses pacientes com zumbido, né? Muito bom. Então, gente, aproveita. Então, nessa primeira fase aqui, a gente vai conversar um pouco. Na segunda fase, eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Sheila, eu sempre, quando eu converso com algum convidado, que eu convido, algum especialista em zumbido, eu sempre pergunto a seguinte questão. Zumbido pode ser curado, sim ou não? Então, essa pergunta é exatamente a que todo paciente chega no consultório e faz pra gente, né, Karina? A gente já escutou isso várias vezes. E eu gosto de brincar com os meus pacientes, de falar, nós vamos conversar um pouco e no final eu quero saber de você. Afinal, qual é a sua resposta? Se zumbido tem cura ou não? E aí eu converso exatamente tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Você quer que eu dê o spoiler ou você prefere que a gente responda juntos essa pergunta depois do nosso bate-papo? Não, pode responder aí. O que você acha? Tem cura ou não? Pode falar. Então. Eu acho que sim, alguns casos têm cura, mas a gente tem que entender que não existe um tipo só de zumbido, né? Na verdade, são vários tipos. Zumbido, ele é multifatorial, ele é multidimensional, e cada questão dessa que a gente vai conversar vai interferir, de certa forma, na cura ou não. Claro que junto com outros aspectos. Mas eu, particularmente, acho que conversar um pouco mais sobre o conceito de cura também é uma coisa muito interessante para o paciente, né? Então, eu acredito sim que alguns tipos de zumbido têm cura, alguns casos de muito sucesso têm cura, e acho também que existe ressignificação da palavra cura para alguns casos. Uhum, exatamente. Que é o que a gente fala que às vezes o paciente fala de cura do incômodo do zumbido. Né? Ele às vezes tem um zumbido, ele tem um sintoma, só que ele não se incomoda em absolutamente nada em relação ao que ele está percebendo ali, né? Exato. Tem uma publicação que eu fiz aqui no Instagram que eu acho que resume bem essa questão, né? Eu coloquei assim, de forma bem prática e objetiva, né? O zumbido pode ser curado? Sim, ele pode ser curado. Aí a segunda pergunta é: todo zumbido vai ser curado? Não. Aí é que... Então. Não, todo zumbido não vai ser curado. Agora, a boa nova é que a grande maioria dos zumbidos, eles conseguem melhorar muito. Então, com um bom tratamento, com uma condução correta, com o especialista se unindo ali, né, a gente consegue ter resultados maravilhosos, resultados assim realmente significativos em relação à queixa inicial desse paciente, né? E até porque todo tem tratamento, né? A frase que eu mais gosto, na verdade, é todo zumbido tem tratamento, e sim, em alguns casos tem cura. Exatamente, né? Exatamente. E com relação a isso que você falou foi perfeito. E ressignificar esse sintoma, né? Ô, Sheila, me fala uma coisa. Você já acompanhou algum caso de cura do zumbido? Se você puder contar como foi esse caso, quem era esse paciente, o que ele sentia e qual foi o tratamento dele? Então, para a gente falar de cura, a gente tem que entender causa, né? E aí a gente vai exatamente para o conceito de saúde biomédico. Então, que é a outra vertente do tema que a gente vai falar hoje, inclusive, né? Quando a gente fala a partir de uma ótica, de uma abordagem biomédica, a gente está falando de causa do zumbido. Se a gente descobre a causa, fica mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho muitos pacientes, Karina, que tem zumbido por conta de deficiência auditiva, que é a maioria dos casos, né? A causa é a perda auditiva. E muitas das vezes, só o fato de protetizar para a fala, para a percepção de fala, esse zumbido já some, já cessa, a gente não precisa gerador de som,
a gente não precisa de muitos tratamentos, na grande maioria dos casos, pelo menos na minha experiência e de vários colegas que eu conheço. Então, esses casos são os mais comuns da gente ver no consultório, né, que quando ele tem o vínculo da perda auditiva significativa, digamos assim, né, porque tem perda auditiva não diagnosticada, mas a grande maioria é esse. Agora, é claro que tem aqueles casos mais instigantes, mais interessantes, né? Só um segundo. Que chegou para mim 2 casos muito interessantes de compartilhar assim, bem rapidinho. Um caso foi até uma estudante mesmo de medicina que chegou com um zumbido assim absurdo e de uma hora para outra e aconteceu alguma coisa e Sheila me atende, ok, fomos para lá, eu faço toda a parte, né, de avaliação, de anamnese e resumindo a história, ela tinha passado por uma cirurgia de tireoide, né? Então, ela teve que fazer a reposição de iodo, né? Se eu não me engano, eu não vou lembrar agora o nome da terapia, iodoterapia, acho que é isso mesmo. E aconteceu exatamente no momento Aí a gente fez todo o diagnóstico, eu consegui, com a minha equipe, com os extensionistas, a gente chegou a essa causa, e aí foi tudo muito mais rápido, muito mais fácil. Após a iodoterapia, ela acabou, curou o zumbido. Realmente ela não teve mais nenhum problema quanto ao zumbido. E era um zumbido muito, muito, muito incômodo para ela. Inclusive ela precisava ficar isolada, né? Enfim. Outro caso muito interessante é de um paciente. Alguns alunos, talvez, que estejam aí na live vão se lembrar do caso, talvez, que foi um paciente de Salvador, uma vez que apareceu. Depois eu acabei perdendo contato com ele. E aí, ele tinha um histórico, né, de várias comorbidades, inclusive. Tinha histórico de quimioterapia, uma série de questões, mas, na verdade, o tipo de zumbido dele era um tipo de zumbido diferente, era barulho de fluxo, era um zumbido mais pulsátil, enfim. E fazendo toda a pesquisa, nós chegamos ao ponto de encaminhá-lo para um angiologista, que era a nossa suspeita, a equipe, eu, o médico, enfim. E aí ele realmente, resumindo, ele tinha uma estenose de carótida, e foi descoberto que era a causa do zumbido dele, era realmente a questão da estenose de carótida. Ele foi encaminhado para o tratamento. Eu acredito que tenha sido algo cirúrgico, talvez, não tenho certeza, já tem um certo tempo. Mas depois disso eu lembro que ele não retornou pessoalmente, mas ele deu notícias de que realmente o zumbido dele tinha cessado e que ele voltaria, e depois a gente acabou perdendo contato, porque é longe Salvador e Lagarto, né? Enfim, foram casos assim que eu posso relatar, que eu me lembro, de cura, que a gente pode compartilhar, né? Exatamente. E olha que interessante, né? Eu tenho quase 10 lives aqui, mais ou menos, né? E todos os profissionais que vêm aqui, todos têm inúmeros casos de cura, né? Não é um casinho ou 2, eu peço para contar um, porque a gente tem 1 hora só aqui para debater. Mas claro, todos os profissionais aqui, os convidados, eles sempre têm casos realmente de cura. Isso só para mostrar para principalmente as pessoas que têm zumbido, de que é possível ser curado sim de zumbido, né? E que essa falácia toda aí, tão repetitiva há tantas décadas, né? De que, sinceramente, Sheila, porque todos os pacientes meus que chegam no meu consultório, sem exceção, eles já ouviram de alguém, de algum profissional, de que ele tinha que se acostumar, que não tinha o que fazer, e que o zumbido não tem cura e que não tem tratamento. Todos. Eu sempre pergunto isso, batendo papo com eles. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente tornar isso um debate e precisa colocar aí para que as pessoas possam ouvir, né? Eu escuto isso muito de todos os pacientes, e isso tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje, por isso que eu tenho muita cautela para falar os dois opostos, sabe? Tanto que não tem cura, quanto criar e levar muitas expectativas de cura, porque a gente tem que tratar os casos individualmente, né? Eles são individualizados, né? Então, a abordagem biopsicossocial, ela fala muito isso, desse olhar integrativo e individualizado. Porque o meu zumbido é diferente do seu. A sua causa pode ser diferente da minha, e a gente pode, inclusive, não ter uma causa. Ser um zumbido
né, de origem desconhecida, que a gente chama. Sim. E isso faz toda a diferença, principalmente no momento de você criar uma expectativa. Então, sim, todo zumbido tem tratamento. E principalmente a maioria dos casos tem cura. Se a gente for falar por deficiência auditiva, como eu te falei, a maioria dos meus pacientes coloca o aparelho auditivo e a grande maioria já some o zumbido. Mas será que eu vou comprar um aparelho, vou colocar e vai sumir o meu zumbido? Então, peraí, a gente tem que olhar isso individualizado. Esse olhar tem que ser quem é você, quais são suas necessidades. Vamos fazer uma avaliação aqui que não é exclusivamente biológica. Às vezes você tem a mesma causa, a gente está cansado de ver isso na literatura, né? Mas o impacto, o grau de percepção e de incômodo é completamente diferente de um paciente para o outro. E eu já vi paciente com a cofenometria muito maior que outro, e o que tinha uma cofenometria com resultado menor ser muito mais incomodado, sabe? Então, isso é Exatamente. muito individual, né? Não, é muito interessante o que você colocou. Ítalo, meu amigo querido, tá aqui acompanhando. É muito importante Delícia, isso um que você beijo. colocou, porque assim, eu já vi muitas pessoas perguntando aqui no Instagram, ou até mesmo no consultório, né? Karina, quer dizer, quanto maior a perda auditiva, maior será a Não. minha percepção do zumbido, quer dizer, mais alto eu vou ouvir porque a perda na audiometria está mais profunda. E é justamente isso que a gente vem colocar aqui, que não tem essa relação. Quantos Não pacientes tem. eu pego com audiometria normal, que tem zumbido Sim, somassensorial, que realmente é a minha amostra principal, tem audiometria normal e simplesmente está super incomodado com o zumbido. Então, não tem relação. É como na dor crônica. Quantos pacientes uhum. têm dores aqui crônicas persistentes, né? Que a gente usa agora o termo persistente, na região lombar. E quando vai se fazer um exame, uma ressonância, simplesmente não se vê absolutamente nada naquela coluna. Não é, Sheila? Então, acho isso muito interessante, porque assim, para nós profissionais, o zumbido ainda é uma coisa bem misteriosa, apesar da gente ter avançado muito em ciência, Muito! né? Mas se para nós, profissionais, que temos nos dedicado a estudar isso, porque tem profissionais que não se dedicam a estudar e falam exatamente isso, você vai morrer com esse zumbido, né? Enfim, mas a gente que se dedica, a gente vê que a gente ainda está tão longe do que a gente quer, né? Imagina os leigos, né? Os pacientes. Então, assim, se a gente pensar que para o leigo, a gente está falando de som, isso até eu conversei muito com a Sandra na última live sobre percepção. Então, assim, a consciência, a ideia que o leigo vai ter é essa. Ele não entende que o som do zumbido, teoricamente, né, ele não entende, mas ele sabe que não é uma fonte externa. O nível de audibilidade, né, o grau de perda auditiva, a gente mede, a gente avalia em relação a uma fonte sonora externa. E não a uma fonte sonora interna. O zumbido ele é uma fonte sonora interna. Então, olhando, esse é um dos pontos, tem vários, mas esse é o que eu gosto de destacar, que assim, não tem uma relação começando por esse ponto. Então, assim, quanto maior a minha perda, menor. Agora, é claro, a gente imagina que o impacto, foi um TCC de um aluno meu até ano passado. A gente teve uma hipótese. Será que as pessoas com perda auditiva e zumbido têm mais incômodo do que uma pessoa que não tem perda auditiva e tem zumbido? Né? E aí a gente vê na literatura que não necessariamente, muito pelo contrário. As pessoas que não têm perda auditiva e têm zumbido se sentem muito mais incomodadas. A pessoa com deficiência auditiva ela tem vários impactos, principalmente psicossociais, mas que estão mais relacionados com a perda auditiva do que às vezes necessariamente com o zumbido. E Ô, a pessoa Sheila, que e não tem. vocês conseguiram explicar por que que o paciente com audiometria normal e zumbido ele se incomoda mais do que o que tem perda? Então, o objetivo foi a gente avaliar, né? E fazer, assim, na hora da discussão a gente fez algumas relações. Depois eu posso até mandar o artigo. Eu também tenho que recuperar, tem muita coisa. Foram muitos alunos ano passado. Mas sim, a gente, na verdade, fez inferências, né, Karina? Com base no que a gente pesquisou, exatamente pelo fato a pessoa com perda auditiva, ela tem uma série de impactos, né? Inclusive a própria perda, a Sim, dificuldade de percepção de fala, enfim. sim. E as pessoas que são ouvintes, o impacto
pelo que a gente concluiu na época, né, discutiu, ele é muito maior exatamente porque ela não consegue lidar com isso, está muito mais no nível, sai do nível fisiológico, né, do orgânico, do biológico, e já começa a ir para a questão da cognição e da emoção, porque ele tem que lidar com isso, ele não sabe o que é, ele não sabe de onde vem, porque não é uma fonte sonora externa, né? E ele sente muito mais incomodado porque ele eleva o estresse. Alguns têm quadro de ansiedade, né? Então, eles são muito mais incomodados porque não está com uma causa periférica, digamos assim. Né? Então, a conclusão que a gente chegou é exatamente isso, essa inferência que nós fizemos, que o incômodo está muito mais relacionado com a questão límbica, né? Com a associação do sistema límbico e outras questões. E a gente percebe em relação a quase todos os sintomas, né, Sheila, que essa questão aí que os pacientes falam, né? Me incomoda Sim. o fato de não saber de onde vem esse sintoma. É o nosso tema de hoje. Incomoda, né? Não é isso? Incomoda. Fala sobre isso mais. Incomoda não só isso. Porque assim, se a gente falar, né, quais são esses aspectos, então, psicossociais? Quando a gente fala de uma abordagem biopsicossocial, nós estamos falando de 3 olhares para um ser humano, né? Então, assim, a gente tem o olhar biológico e ele é indispensável, porque ele é a condição de saúde, né? A gente vai avaliar essa condição de saúde do paciente. Então, a primeira coisa que a gente faz é esse rastreio, essa triagem, essa avaliação auditiva principalmente, tanto que é protocolo, né? Zumbido tem que fazer avaliação auditiva. E aí, quando a gente faz essa avaliação auditiva, a gente está buscando causas biológicas, né? A gente quer vincular o zumbido a uma causa. Mas não necessariamente a gente vai conseguir, como a gente acabou de falar. E a gente não pode parar por aí e nem pode também usar só como pré-requisito. Ao mesmo tempo, eu preciso ter um olhar sobre a cognição desse paciente e sobre as reações sociais. Por quê? Exatamente por conta dessa questão. 5% das pessoas, a gente já viu aqui várias lives, né, seus convidados falando, 5% dessas pessoas sentem um incômodo tão grande e algumas chegam a ficar incapacitadas, né? E por que elas ficam incapacitadas? Tem a ver com isso, com essa questão psicossocial, né? Ela não consegue... o agravamento, né? Eu não gosto muito dessa palavra, nem do impacto, mas as reações dela, melhor palavra, o efeito. As reações desse zumbido estão atrapalhando o cotidiano, ela não consegue está afetando funções cognitivas, ela não consegue se concentrar, ela não consegue ter atenção suficiente, às vezes, no trabalho, ela começa a entrar num ciclo que a gente não sabe se é o zumbido que está piorando ou se é ela que está ficando mais irritada com o próprio zumbido, né? E isso interfere nas relações sociais, interfere nas questões psicológicas, não psíquicas, que a gente está dizendo, né? Mas nas questões psicológicas de questões como autorregulação, autoeficácia, que são princípios ali que a TCC acaba trabalhando, né? Então, assim, eu tenho estudado muito um construto da psicologia que se chama autoeficácia. E a autoeficácia ela já é bem conhecida do esporte, em outras áreas. E em relação ao zumbido, ela tem uma relação muito, muito próxima, muito contextualizada, é a melhor palavra. Porque quando o paciente chega com esse nível de incômodo do zumbido, principalmente os que não têm perda, eles começam a questionar a própria eficiência, as próprias crenças religiosas, no sentido, né? Para quem é religioso, eles começam a se questionar uma série de coisas, inclusive a sua própria capacidade. E a autoeficácia, ela tem a ver com essa autorregulação de o fato de eu pensar que eu sou capaz de lidar com isso, que o tratamento que eu vou fazer vai me ajudar, que eu compreendi que é exatamente esse passo que eu tenho que seguir, e isso fica comprometido. Essa habilidade fica comprometida, essa habilidade de autoeficácia. Então, muitas vezes, um paciente que não tem estratégias de enfrentamento adequadas são decorrentes de uma baixa autoeficácia. Por quê? Isso é um ciclo. Se eu não acredito, ou se eu tenho aquela questão da previsibilidade, nada do que eu vou fazer vai resolver com esse zumbido.
Então, eu já tenho essa predisposição de que eu não vou me tratar, porque eu já vou ter que morrer com isso, né? E já fui em todos os médicos, ninguém acha a cura do meu zumbido. Já tomei milhões de remédios, não consegui a cura do zumbido. Então, isso é um ciclo, e é exatamente nessa área que a psicologia vai trabalhar, mas só que não para por aí, porque isso começa a afetar ele como indivíduo, mas afeta ele com suas relações, porque esse indivíduo, ele está no contexto social, ele está num trabalho, ou ele está se for, a gente está falando de trabalho, pessoas adultas, mas existem adolescentes, né? Ele está dentro de uma parte da sociedade, uma micro sociedade, né? Ele está ou numa escola, no trabalho, enfim, numa família, que é o primeiro núcleo social que a gente frequenta, né? Que a gente tem contato. Isso começa a interferir, o esposo fica mais irritado com a esposa e vice-versa, né? As pessoas começam a ficar desenvolver outras questões por conta do zumbido. E isso começa a afetar essas relações. Então, assim, falando do ambiente social, as nossas relações se dão com a família, com o trabalho e com a sociedade em geral. Do aspecto psicológico, eu tenho ali alguns construtos muito importantes que são exatamente a autoeficácia, a resiliência, né? E as estratégias de enfrentamento que eu preciso estar com um suporte adequado para que eu possa transitar com as outras duas áreas, acreditar que fazer determinado exame vai valer a pena, acreditar que entrar num grupo de mindfulness vai valer a pena, né? Acreditar em outras coisas e mudar as minhas crenças. A gente ouve falar tanto de crenças limitantes, né? Tantas coisas, e faz muito sentido, mas conhecer essas crenças são, para mim, as coisas mais importantes, porque a gente sempre recebe aqueles pacientes que acreditam que toda vez que come determinada coisa, o zumbido é a causa do zumbido. Não estamos falando das questões de alimentação. Obviamente que tem alguns que têm interferência, mas às vezes, será que é isso mesmo? Será Ou que então, se por exemplo, a gente... aquele exemplo assim, né? Que o paciente que tem um zumbido recente, e daí ele foi dormir, Sim. e ele teve dificuldade de dormir naquela noite, em decorrência do zumbido. Na cabecinha dele, no outro dia, quando ele estiver já chegando perto da cama dele, ele já vai tendo sensações, do sistema nervoso simpático, da parte simpática, começa a agir, ele pode começar a ter uma certa taquicardia, porque da questão da previsibilidade dele achar que naquela noite, novamente, ele não vai dormir direito por causa do zumbido, porque aconteceu ontem. Não é, Sheila? É a questão do reflexo condicionado, né? Do pavloviano, também, né? De Pavlov. Então, que é aquela questão toda do cachorrinho, né? Para quem não sabe. Condicionamento, né? O ser humano, ele é muito condicionado, né? E eu acho que é aí. Só que assim, falando... Sheila, até agora você não falou nenhuma novidade. Tá, só que não é isso. O que a abordagem biopsicossocial traz pra gente eu vou começar fundamentando no conceito de saúde, como eu falei lá atrás. Há muito tempo, mas a referência mais recente que eu peguei há pouco tempo foi 2016, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que o conceito de saúde mudou, ela nos alerta que o conceito de saúde mudou. Saúde não é ausência de doença, não é a audiometria normal, né? Não é o bem-estar físico, psicológico, emocional. Se uma dessas três áreas não está bem, o meu sono não está bem, né, as minhas relações não estão bem, isso vai ter um impacto. Então, assim, se a gente compreender saúde com essas três dimensões, como eu falei, o zumbido ele é multidimensional, né? A gente está tratando aqui só de três. Mas se a gente entender o zumbido nessas três dimensões, e não exclusivamente diagnóstica biológica, né? A gente começa a olhar para essa pessoa de uma outra forma. Então, a abordagem biopsicossocial é aquela que traz para nós, profissionais de saúde, um olhar diferente, que não é assim, chegou, eu fiz o THI, eu fiz a audiometria, você não tem nada, beijo, tchau. Vai, né, procurar vai desestressar, vai viajar. Claro que isso é importante, mas
Tá, ok. O que mais eu posso fazer? Aí tem alguns profissionais que fazem o quê? Ah, não vai usar aparelho auditivo. O aparelho auditivo não resolveu. Esse paciente vai aumentando e reforçando essas crenças negativas, né? E aí chega um momento que ele, resumindo, ele precisa de um acompanhamento psicológico num nível mais avançado, que é o que a gente chama da TCC, né? Que a maioria das evidências demonstram que é a técnica mais efetiva. E aí, esse paciente acaba chegando para o psicólogo, Karina, quando nada deu certo. E isso é que me incomoda, por isso que eu sou tão encantada com a abordagem biopsicossocial, porque é totalmente ao contrário. A gente tem que começar a olhar esse psicológico desde o início. Mesmo que ele não tenha, ou que ele tenha uma causa orgânica. Tá? Então, assim, a TCC, ela, claro, ela é uma técnica que veio principalmente para tratar depressão e ansiedade. Ela tem toda uma abordagem específica para isso. A gente já vê isso muito, né? Mas se tratando de zumbido, ela também, existem profissionais que trabalham especificamente, né, com casos de zumbido, mas eu acho que um outro rótulo que a gente corre muito risco quando a gente fala de encaminhar para TCC, e outra coisa é falar da relação da ansiedade com a depressão, e é por isso que eu fui estudar na psicologia, sabe? Porque acaba assim, às vezes na boa intenção de encaminhar o paciente para TCC, a gente continua com uma abordagem biomédica dizendo que o problema dele não é o zumbido, é a ansiedade e a depressão, então ele tem que ir para TCC, fazer a TCC por conta da ansiedade e a depressão, e que o zumbido ele é um coadjuvante ali. Né? E aí acaba rotulando. Muitas pessoas falam, não é zumbido, é ansiedade e depressão. E isso aí cria um outro perigo, né? De rotular mesmo as pessoas que, como se todo mundo que tivesse zumbido tivesse obrigatoriamente uma causa primária de ansiedade e depressão, e não, como em alguns casos, na verdade, pode desenvolver uma ansiedade, uma depressão em decorrência do zumbido, que não conseguiu o profissional adequado, que não foi tratando, que não foi aumentando. Bem. Exato. Então, assim, obviamente, o psicólogo ele vai tratar isso, mas e se não tiver ansiedade e depressão? Né? Tem que tratar o zumbido. De alguma forma, essas reações psicossociais que são decorrentes do zumbido. Claro, com a mesma técnica, né? Você acha, por exemplo, que eu queria saber sua opinião em relação a isso. Todo paciente que se sente incomodado com o zumbido, então ele tem dificuldade para ler, ele tem dificuldade para trabalhar, ele tem dificuldade para dormir. Você acha que ele tem já uma indicação para TCC? Ou você se baseia mais, por exemplo, no THI? Um exemplo, o THI a gente sabe que eles classificam o zumbido em desprezível, leve, moderado, severo e catastrófico. Então, digamos assim, exato. A Sheila fala assim, olha, um paciente com zumbido severo e catastrófico eu encaminho. Ou é mais a anamnese, dependendo do que o paciente traz. Então, assim, ele tem algum incômodo, você acha que deve ser encaminhado para fazer TCC? Como é que você aborda essa parte? Então, eu mudei um pouco a minha dinâmica e acho que você vai conseguir acompanhar. Antigamente, eu tinha um pouco dessa conduta, tá? Aquele paciente que tinha maior pontuação no THI é o que era recomendado para ser encaminhado, enfim. Mas a partir do momento que eu comecei a aprofundar, estudar um pouco mais essas estratégias de enfrentamento, sobre essa abordagem que não é primeiro o biológico e depois o psicológico, progressivamente, sim, ao mesmo tempo que a saúde, ela não coloca pré-requisito. A saúde é primeiro você estar bem biologicamente, depois. Não, é tudo ao mesmo tempo, que nós somos um conjunto desses aspectos, né? Eu comecei a mudar a minha mentalidade, Karina, e não é mais esse o meu parâmetro, sabe? Claro que isso é um parâmetro, sim, para indicações de intervenção, tá? Então, aqueles pacientes que, obviamente, têm uma pontuação alta no THI, tem ideação suicida, como alguns chegam, né? Com ideação suicida. Claro que não precisa estar nesse ponto,
mas que tem queixas, que tem impactos, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas é a que a gente usa no meio da saúde, que tem um grau de incômodo, de impacto mais significativo. Obviamente, eles passam na frente da fila para indicação da TCC. Mas e aqueles que não têm? Eu não vou oferecer para ele uma oportunidade dele começar a encarar o tratamento do zumbido desde o início, de uma forma mais efetiva, com uma autoeficácia mais adequada. Então, eu comecei a mudar muito a minha mentalidade em relação a isso, quando eu comecei a trabalhar realmente tendo na minha equipe outros profissionais, né? Que sempre Então foi, você desde o início. Mas acha assim, que todo paciente com zumbido que procura um profissional, que isso já demonstra um certo incômodo, não estou falando do incômodo alto, mas se ele está exato, procurando, é porque realmente ele está incomodado com alguma coisa. isso. Ele já teria algum tipo de indicação. Então, não necessariamente para a TCC, talvez. Quem vai determinar isso, na verdade, é o psicólogo e o psiquiatra. Eu não tenho essa competência para virar e falar, olha, toma, esse paciente vai fazer TCC. Não é isso que nós estamos tratando aqui, e vamos deixar bem claro, né? O que eu estou dizendo, sim, tem a ver com o que você está falando, mas não diretamente com o processo de intervenção. Por quê? Nós que somos profissionais da saúde, a gente não trabalha só com a técnica de intervenção. A gente trabalha com o que a gente chama de quê? De aconselhamento, que é um tipo de intervenção, mas não é necessariamente aquela intervenção mais avançada. E na psicologia, a gente tem uma estratégia, eu não lembro bem o nome agora, mas eu vou chamar de estratégia, que é a psicoeducação, né? E a psicoeducação em saúde, ela é muito efetiva. Quem trabalha com dor conhece o trabalho de psicoeducação em dor, né? E aí essa relação ela é muito análoga, sabe? Então, assim, se o paciente tem a possibilidade de entender, de conhecer as suas estratégias de enfrentamento, de elevar ou adequar a sua autoeficácia, porque a resiliência ela não é durante, a resiliência é depois. Então, durante é o enfrentamento. Se esse paciente pode, desde o início, ter um suporte profissional, que não necessariamente é uma intervenção de TCC, entendeu? A intervenção em casos mais avançados. Mas esse psicólogo não pode entrar comigo desde o início? Ele não pode, desde o início, no processo de avaliação, realizar ali, junto num processo de aconselhamento, uma adequação, melhorar essas habilidades para que o processo de tratamento seja mais efetivo e lá na frente talvez ele nem necessite de uma TCC, por exemplo? Uhum. Esses têm sido os questionamentos atualmente e que eu tenho me aprofundado muito, porque é o olhar. Se a gente olhar de forma biomédica, a TCC só vai vir depois. Não tem isso, não tem aquilo, precisa intervir na mudança do comportamento, a TCC vem lá. A gente só chama o psicólogo lá no final, né? Sendo que a equipe multiprofissional e o olhar integrado, ele não tem hierarquia. Primeiro vem para fono, depois vai para físio, né? Então, assim, a avaliação ela tem que ser simultânea, na minha opinião. Eu acredito, na minha experiência lá no ambulatório, quando a gente começou a mudar esse olhar, foi muito mais efetivo. O aconselhamento surtiu um efeito, a gente já sabe que o aconselhamento ele tem um efeito maravilhoso no processo de tratamento do zumbido. Sim, né? porque a gente Mas sabe, o aconselhamento... né, a gente sabe que tem uma questão muito importante aí, que esses pacientes, eles ficam muito fragilizados, e eu acho que no aconselhamento a gente consegue devolver um pouco de empoderamento. Isso. Só que aí... traz um empoderamento para que esse paciente, ele é como a história da Frida Kahlo, né? Da pintora Frida Kahlo com a dor. O que ela fez? Ela ressignificou toda aquela questão da dor dela depois do acidente, que ela ficou acamada por muitos anos, fazendo o quê? Através da pintura, ela se colocou à frente da dor. Ela não deixou a dor dela guiar. Então, é isso que acontece com os pacientes com zumbido. Eles perdem, o zumbido, ele suga
né, como um vampiro, e eu vou trabalhando um pouco desse empoderamento com eles, né? E tem a ver com isso que você falou, exatamente o fato da multidimensão. Se ele é multidimensional, por que eu vou olhar uma só? Né? E eu trabalho lá na minha equipe de Sergipe, Karina. Inclusive, um dos casos que eu não comentei de cura que a gente teve do zumbido foi de um rapaz de 30 e poucos anos que eu mesma, entre aspas, não fiz nada. Mas, na verdade, eu fiz, que foi exatamente ter o acolhimento dele, ter as sessões em que a gente conversa, e a equipe em si, que já tem esse hábito, tá? Fez o encaminhamento dele para um terapeuta holístico, sabe? E aí, a partir das sessões de terapia holística, porque no momento ele estava num local que não tinha fisioterapeuta especializado em zumbido, a gente conhece a realidade, né, Karina? Mas foi o terapeuta holístico necessariamente que curou o zumbido dele? Não é essa a questão. Mas o olhar, algumas questões que ele precisava resolver, não era nem com o psicólogo, porque ele já fazia terapia, não era comigo, que era fono, mas dentro do processo, que também tem sigilo, né? Eu não posso ficar revelando, em determinado momento ele foi acompanhado por todo. E se eu não tivesse pensado dessa forma, eu estou dizendo eu equipe, tá? Não é eu, Sheila, né? Se a gente não tivesse pensado dessa forma, nós não teríamos encaminhado. Por quê? A audição dele estava normal. A audição dele está normal. Aí eu vou esperar ele desenvolver reações, passar por todo um processo que a gente sabe que não melhora em nada, pelo contrário, ele só compromete cada vez que a gente adia, para chegar lá na frente e mandar para uma TCC, por exemplo, sabe? Isso para mim é maltratar o paciente, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar, Karina, de uma forma efetivamente multiprofissional e biopsicossocial, que é o quê? Quando o paciente chega no nosso ambulatório, ele passa necessariamente, não estou dizendo que as pessoas têm que ter esse protocolo, tá? Mas a partir disso tudo que a gente tem estudado e conversado, a minha conduta com os meus colegas de equipe é que, mesmo ele não tendo queixas não, mesmo ele não tendo comprometimentos maiores quanto à gravidade do zumbido, ele deve sim passar por um bate-papo com o psicólogo. Ele deve sim passar por uma avaliação do psicólogo. Eu não tenho competência para dizer se ele precisa ou não do psicólogo, entendeu? Claro que, obviamente, nos momentos mais graves a gente está ali na cara, né? Mas às vezes um olhar diferente. Às vezes a gente seguia um pouco também por questionários validados, né? Sim, mas os protocolos são todos validados, porque quando chega, o THI é um instrumento maravilhoso. Né? Exato, mas aí está. Por que eu não posso fazer no mesmo momento que ele chega para fazer a avaliação auditiva? Eu tenho a obrigação de fazer a triagem de ansiedade. E quem é que vai fazer isso? Então, eu não preciso esperar para mandar ele para o psicólogo depois. É aí que tá. Pegou o X da questão é exatamente esse. Então, assim, a gente tem instrumentos validados que a gente pode, obviamente, usar, mas tem instrumentos que a gente não pode, que são só profissionais, só psicólogos e psiquiatras. E, independente disso, quer dizer, médicos também, óbvio, né? Mas, independente disso, se eu tenho uma equipe, que eu tenho um profissional ali capacitado para isso, por que não, então, fazer uma triagem, né? De ansiedade, de depressão. A anamnese me fala muita coisa, com certeza. Mas, sim, os instrumentos validados, ter um profissional ali disposto, né? Os questionários validados, eles são bem objetivos, né? E através tem os instrumentos de triagem, né? Tem um score, tem instrumentos. Né? E a partir daquele score, você vai ver se ele está dentro de algo moderado, severo, para você poder encaminhar. E como eu trabalho muito em equipe multidisciplinar, o tempo inteiro eu estou conversando com esses profissionais. Então, muitas vezes eles... e a gente estuda, a gente é pesquisadora, né, Sheila? Então, a gente vê sim! A gente vê lá na pesquisa que publicaram aquele questionário e a gente seguia aquele score ali. Ele indica o quê? Na verdade, o passo a passo, né? A gente tem, claro.
como eu falei, obviamente tem alguns instrumentos que nem todos nós podemos usar, mas aí já são no processo de intervenção também mais avançado, né? Sim, sim. Só que como eu não sei ainda, eu não avaliei esse paciente, eu não sei se eu vou poder usar ou não, ter o profissional é outra coisa. Agora, Sheila, eu não tenho, né? Isso aí é utopia, minha equipe não tem. Não precisa estar no mesmo local, não é isso que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo do olhar. Então, eu não preciso esperar Não, concluir o meu tratamento de zumbido para encaminhar. Então, eu já não, tenho os meus parceiros, eu tenho esse olhar que não é hierárquico, não é o meu primeiro e depois o dele. O meu não. não é mais importante do que o dele. Então, acho que esse olhar tem feito muita diferença de um tempo para cá, em que os pacientes também têm mudado essa concepção de psicólogo, porque existe um preconceito, né, Karina? Ah, mas eu não tô ficando louco, não vou pra... Então, isso também diminui o preconceito em relação à própria TCC. Se o psicólogo acompanha desde o início, ou se a gente trabalha algumas habilidades, né, como de enfrentamento a algumas coisas desde o início, já é uma forma também de educação em saúde, de educação como um todo, e de psicoeducação, para poder combater, inclusive, esse preconceito quanto à necessidade de psicólogos e psiquiatras. Isso tem funcionado muito, Muito. sabe? Assim, Tanto eu fico que, muito feliz. eu lembrando aqui dos meus pacientes, aqueles que tiveram cura do zumbido, né? Que tiveram remissão de zumbido, a grande Uhum. maioria foi quando eu fiz o meu trabalho como fisioterapeuta junto com a equipe de saúde mental. Olha Exato. só, então, ou com psicólogo ou com Porque, psiquiatra. Então, esses foram os casos de maior sucesso que eu tive. E foi aí que eu porque comecei você trabalha todas as dimensões ao todas as mesmo dimensões, tempo. tanto que a minha avaliação no consultório dura 2 horas para eu poder Exato. A gente encaminhar esse paciente. É. É claro, óbvio, né? Se a gente trabalha sozinho e faz todo esse processo para encaminhamento depois, você que recebeu o paciente, você tem que ter esse olhar multidimensional do paciente, né? E esse é o bom profissional. Agora, se você tem oportunidade de ter profissionais parceiros, como a gente sempre tem, né? E a gente não precisa deixar de fazer essa avaliação, mas a gente faz com muito mais tranquilidade, tendo certeza que eles também vão aprofundar em outras áreas, né? E também até para saber, olha, eu preciso encaminhar para fulano, não, esse não precisa de fulano, vai para Beltrano, mas eu quero que fulano dê uma olhadinha, porque ele pode não precisar por conta do zumbido, mas como eu falei, o zumbido ele é multifatorial, ele é multicausal, às vezes eu acho que não precisa, mas de repente é exatamente aquela outra coisa que está interferindo no grau de incômodo do zumbido, né? Então, sair desse olhar exclusivamente de orelha, sabe, Karina? Esse olhar de que... E ó, deixa eu até corrigir minha fala. É óbvio que a perda auditiva ela tem uma importância enorme, né, na questão do zumbido. Eu não estou desmerecendo, não é nada disso. Mas eu estou dizendo da gente não ficar restrito a isso, sabe? De não ficar restrito, principalmente ao diagnóstico audiológico, né? A ficar só no audiológico e no somatosensorial. Então, lembrar que existe biológico, cognitivo e emocional, e que eles se relacionam o tempo todo diretamente, eu não posso ignorar essas outras duas áreas, porque um tem relação com o outro, e o grau de incômodo do zumbido está muito nessa relação entre eles, né? Não é só no aspecto neurofisiológico, que é importantíssimo e é a base. A condição de saúde, só para as pessoas entenderem, você conhece a CIF, né? Óbvio. Fisioterapeutas têm muito mais propriedade da CIF. E a abordagem da CIF é exatamente essa. É uma avaliação biopsicossocial. A condição de saúde, ela vai ser ali a posição central, mas ela não é única. Porque é ela que vai ser o norteador desse mapa, né, desse fluxo. E é essa condição de saúde, lembrando que saúde é o bem-estar físico, psicológico e mental, né, cognitivo e mental, é esse bem-estar que vai definir a minha atividade, a minha participação. Eu vou sofrer a interferência do meio, eu vou interferir nesse meio, e é este olhar mais amplo
que é a abordagem biopsicossocial, que a gente acaba fazendo, na maioria das vezes, mas ainda com muitos vícios da nossa formação biomédica, né? E isso tem mudado muito entre os próprios otorrinos, otoneurologistas, isso tem mudado e tem me deixado muito feliz, sabe? Sim, Esse olhar realmente... quem trabalha com zumbido não tem como não se abrir para esse tipo de abordagem, né? Exatamente. Sheila, fala um pouquinho do Mindfulness, já que hoje eu fiz uma postagem, né, falando desse curso aí que vai começar dia 27 de julho, apenas para as pessoas que têm zumbido, né? E eu tenho me dedicado há muitos anos a isso, a gente vai começar dia 27. Eu queria que você falasse assim, o que que você entende, como é que você vê o trabalho do Mindfulness para esses pacientes com zumbido? Então, já existem vários trabalhos, né, nessa área indicando, enfim. Eu até assisti outro dia um curso de Mindfulness e TCC, porque, na verdade, o Mindfulness é um braço da TCC, né? Uhum. E eu acho extremamente... É um tipo de abordagem que, desde o início, surte muito efeito, né? Então, indicar Mindfulness desde o início, mesmo para aquele paciente que não tem tanto comprometimento, é parte disso que a gente conversou. Mas, assim, eu acho de extrema relevância, os estudos mostram, e, na verdade, tem a ver com isso que a gente acabou de falar. É um trabalho que ele é extremamente necessário para atenção mesmo, porque a gente fala de trabalho de atenção plena. Ele vai desenvolver habilidades, né, não só de atenção, mas outras habilidades, até de percepção. Eu sou uma estudiosa da percepção, então eu sempre puxo, né? A questão do autoconhecimento, e não é do autoconhecimento exclusivamente filosófico, né? É da autopercepção corporal, da autopercepção em relação a tudo. E o Mindfulness, ele é um tipo de TCC, só que não lá da intervenção. Exatamente como a gente falou, já é uma estratégia de enfrentamento, de autoconhecimento, de autorregulação, que é a palavrinha que liga aí o Mindfulness ao TCC, sabe? Que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Esse processo de autorregulação. A autorregulação, o Mindfulness desenvolve muito essa questão da autorregulação, da autoeficácia, porque eu começo a ter controle, não é bem controle a palavra, mas eu começo a ter um conhecimento mais aprofundado de tudo isso que a gente conversou e começo a aprender a lidar com isso, mesmo sem estar num estágio avançado de comprometimento, e sim de enfrentamento. Sim, né? Exatamente. O Mindfulness, ele vem da que eles chamam de terceira onda da terapia cognitiva comportamental, que pega essa parte onde trabalhar a aceitação, né? O enfrentamento. Exato. E não, no caso, a evitar algo, né? A aceitar. Que aceitar essa linha aí que vai trabalhar bastante o zumbido aí no Mindfulness. Gente, ó, vai faltar... E a ressignificação, né? 8 minutinhos aqui para acabar. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Vocês podem ir colocando as perguntas de vocês. Tem uma pergunta aqui da minha querida amiga Lívia, que é: qual seria a diferença entre cognição e emoção? Então, a cognição, ela está mais relacionada com essa questão de reações do racionalizar e ir para a questão do comportamento, né? Em relação ao zumbido aqui, principalmente. E a emoção seria mais as reações, como é que a gente pode explicar? Tristeza, na verdade, elas raiva. estão... Isso, seriam esses sentimentos decorrentes. Então, na verdade, é um ciclo, né? Eu tenho uma causa, essa causa me traz um impacto, e aí eu preciso da minha cognição para saber como reagir às emoções, né? Então, a cognição ela vai estar mais relacionada ao processo de reação, de lidar com isso, de desenvolver essa questão das reações, e a emoção, ela está mais ali entre a cognição e o comportamento, são os sentimentos, são as reações pós-efeito, né, digamos assim. Não é bem isso que eu queria dizer, mas acho que ficou claro. A cognição, ela vai ajudar a lidar com as emoções, é isso que eu quero dizer. Então, a cognição, ela é necessária para que a gente consiga se organizar,
planejar, é aquela fase em que você consegue absorver, aceitar, né, Karina? E conseguir lidar com as emoções. E as emoções a gente sabe o que é: tristeza, alegria, euforia, ansiedade, porque tem os dois tipos de ansiedade, né? Enfim, tá nessa relação aí. Um tá muito ligado com o outro. Perfeito. Nossa, foi muito bacana. Adorei a participação. Deixa eu perguntar. Olha, tem uma pergunta aqui rapidinho. A finalidade do mindfulness é para consciência e clareza do enfrentamento, para procurar os multimotivos de investigação. Bom, não entendi muito bem, mas a finalidade do mindfulness, né, para traduzir para o português, né, livremente, se chama atenção plena, que seria essa capacidade de você, de forma consciente, de forma proposital, você focar, você viver o momento presente sem julgamento. Isso tudo tem que ser de uma forma sem crítica, sem julgamento. Isso é fundamental, porque isso é dentro do principal conceito aí do mindfulness que foi colocado pelo Jon Kabat-Zinn, que foi quem criou toda essa técnica, tá bom? Gente, muito obrigada. Que legal o pessoal aqui dando parabéns pela live. Ai, Excelente. obrigada. Muito bom. Deixa eu só dar um recadinho, né? Quem quiser saber um pouquinho mais de mindfulness, vai poder entrar no meu perfil aí. Na bio tem o link e a Karina vai falar sobre mindfulness em um evento que nós vamos fazer no primeiro simpósio aí sergipano de zumbido virtual, né? Que a gente vai fazer. E aí a Karina vai falar um pouquinho exatamente sobre mindfulness e zumbido. Então, podem entrar, a inscrição já está aberta aí, o link na bio. Obrigada, E a equipe Sheila. tá toda aí. Amei. Foi muito. Nossa, aprendi Obrigada. muito hoje. Por isso que eu falei, eu vou deixar ela falar bastante. Não, imagina, isso aqui é o nosso bate-papo. Isso, na verdade, assim, não tem segredo, é a nossa prática, não existe nenhuma novidade, nenhuma reinvenção, e sim uma mudança de olhar. É mais prático do que teórico, né? E na verdade, é reunir todas essas nossas ideias em formas práticas e coletiva. É né? isso aí, gente. Eu agradeço. Próxima terça eu tenho a live aí da minha querida, maravilhosa, linda doutora Lívia, que está aqui acompanhando. Ela vai falar sobre um tema que todo mundo adora, que é zumbido e alimentação. Nossa, vai ser do mesmo jeito que foi essa live, assim, nossa, estou encantada. Gente, obrigada, minha querida. A gente vai se falando aí pelo WhatsApp. Beijo, com certeza. Tchau para vocês, boa noite. Obrigada. Viu? Tchau, beijo. Pessoal, obrigada, viu, pela presença de vocês. Esqueci de agradecer. Obrigada, viu, por mais uma noite. Obrigada. Tchau.